Saravá, jogo de dama, saravá todo dia, saravá, meus amigos. Espero que estejam todos se cuidando, todos aí ajustados com o calendário da vacinação. O Brasil está nessa campanha de vacinação, né? Enfim, muita gente ainda não tomou nem a segunda dose, não foi tomar a segunda dose. Enfim, e a gente aí está caminhando, estamos aí nesse roteiro, né? De absurdos, de escândalos e de baixarias do governo, e hoje a gente vai falar de um tema que né, é um tema que tem sido, até um termo que tem sido muito discutido se ele é válido ou não, quando, na verdade, ele só se comprova a cada dia que existe realmente uma atitude genocida deste governo. A gente vai falar do genocídio, o início do fim, livro escrito pelo meu querido Fernando Drummond, escritor, roteirista, advogado, filósofo, enfim. Saravá, Fernando, bem-vindo ao Jogo de Damas. Saravá, salve eles, salve elas. Minha querida Niobe, é um prazer imenso estar aqui, a gente discutir esse tema tão absurdo, porém necessário fazer essa discussão em todos os campos, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, viu? Obrigada pelo seu aceite. É incrível, né? A gente está no século XXI falando sobre genocídio, né? A gente não está falando do genocídio numa ilha distante do Pacífico, a gente está falando de um país que estava aí sendo, né, saindo do mapa da fome, a gente está falando do genocídio de um país que, né, estava exultante, né, com o pré-sal, né, estava aí com as suas empresas bombando, e a gente hoje está discutindo o genocídio. Então, a primeira pergunta obviamente o título do seu livro já fala muito, mas eu queria saber o porquê desse livro, qual foi o impulso de escrever esse livro, enfim, ele é uma trilogia, né? Ele faz parte de uma trilogia, ele é o primeiro da trilogia. Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa ideia, desse projeto, dessa trilogia. Na verdade, Niobe, era no início um livro. Eu ia fazer um recorte histórico somente da Covid e da postura do governo federal. É um recorte histórico que a gente geralmente faz em livro, faz em roteiro. Cito alguns exemplos aqui de filmes, por exemplo, As Últimas Horas de Hitler, né? É um grande filme que fez um recorte ali do finalzinho da Grande Guerra e desse ser abominável, tal qual Jair Bolsonaro. Só que aí eu sentei e falei, gente, tem muito material, né? Tem muita coisa, não vai ser muito superficial analisar somente a pandemia e o governo Bolsonaro. Então, a gente tem que tentar entender os fenômenos que levaram ao bolsonarismo, porque a gente ria de terra plana, a gente ria dos absurdos que ele falava, se chocava muitas vezes, mas não acreditava que um homem desses podia chegar à presidência da República, ao cargo maior da nossa República. Então, eu falei, olha, eu vou escrever 2 livros. E aí, na verdade, acabou sendo 3, porque a gente volta atrás, o livro se passa esse primeiro em 2016, mas a gente joga muito com os anos, né? Então, a gente não tem capítulo, a gente tem respiros, como a gente diz no roteiro, que são as frases do Bolsonaro, para que fiquem eternizadas antes da pandemia, antes de ser eleito, depois, né? E por quê? Durante a eleição também, algumas frases, por quê? Porque a gente precisa compreender essa linha, né, de vir de governos progressistas. Era natural, a história nos mostra que era natural a gente dar uma guinada à direita. Depois de governos progressistas, de esquerda, enfim, vem um governo mais conservador, e a alternância de poder é normal na história. O que não é normal na história é sair do esquadro democrático. E o que houve, né, com a eleição de Bolsonaro em 2018
essa foi a saída nossa do Estado democrático. É um governo que o tempo todo flerta com o fim das instituições democráticas, é um governo que o tempo todo, eu dizia que flertava com a morte, não, ele já casou, já está em lua de mel com a morte. A gente hoje tem em torno de 480, 490 mil mortos, isso diz a ciência, 490 mil mortos pela omissão e pela ação do governo federal, né? Então, é impossível a gente fazer um retrato só da pandemia. A gente tem que trazer os governos, o fim do governo Fernando Henrique, o governo Lula, o governo Dilma, as comparações com o fascismo, as comparações com o nazismo, até o governo Temer. E eu vejo, você falou uma coisa, Niobe, que é a questão do termo genocídio. Eu tomei muito eu posso falar aqui, porque isso não é palavrão mais, né? Eu tomei muita porrada da esquerda e da direita, quando eu comecei a falar em genocídio. O Brasil tinha 18 mortos. Eu falei no Twitter respondendo o comentário do inquilino do Palácio do Planalto. Mas não é porque eu sou mais inteligente, não é porque eu sou vidente. Não. Quando ele edita aquela medida provisória, dizendo que a responsabilidade é dos estados e dos municípios, ele se tira a responsabilidade do colo dele e joga a responsabilidade aos governadores e prefeitos. E veja, se não fossem os governadores e prefeitos, assim como uma série de outros fatores, a gente não estaria hoje com mais de 612 mil mortos. A gente estaria com muito mais. E eu quero ressaltar aqui que tem cerca de 90 mil mortos brasileiros e brasileiras por síndrome aguda respiratória grave. Isso dito numa live que eu fiz recentemente com o doutor Márcio, né? E assim, síndrome aguda respiratória grave, 90 mil pessoas. Então, a gente tem uma epidemia dentro de uma pandemia, né? Ou, o que é mais óbvio, é a subnotificação. Então, esses dados são do Ministério da Saúde, eu não estou inventando aqui, eu não estou criando. Ou seja, a gente já teria passado de 700 mil mortos. E isso nem nos nossos maiores pesadelos a gente achava que iria acontecer. Então, até como diz um livro do meu amigo César Caleron, né, é a tempestade perfeita. O pior presidente da história do país com o pior momento sanitário do Brasil, crise econômica, crise hídrica, crise política, crise democrática, enfim, a gente tem uma tempestade perfeita hoje assolando o Brasil. Fernando, eu entendo a tua situação quando você deve ter sido atacado, né, por usar o termo genocídio, porque eu lembro que quando houve o golpe contra Dilma, a gente foi muito atacado por usar a palavra golpe. A palavra golpe também foi muito desqualificada pela direita na boca da esquerda. E não só pela direita, não, por muita gente da esquerda também. Ou supostamente esquerda, sei lá, ou esquerda fake, esquerda mimimi, sei lá. Enfim, muita gente que não se enquadra exatamente na direita, desqualificando o termo golpe, porque golpe teria tanque na rua, teria militares, enfim, que não existiria um golpe civil, enfim, que isso era mimimi. E hoje muitas dessas pessoas se calam e se resignam ao golpe. Depois veio a palavra fascismo. Não pode usar a palavra fascista, porque a palavra fascista, para ser fascista, ali tem que preencher um formulário, parece, né? Como se o que caracteriza o fascismo fosse ali uma série de características e que o mundo tivesse estagnado lá em 45. Obviamente, o fascismo também, né, se sofisticou. Ontem até comentava, né, o fascista, né, é sempre aquela pessoa, hoje em dia, né, é aquele tio bonachão do churrasco, tiozão bonachão. Ele não é uma pessoa do mal, ele não é uma pessoa que sai xingando todo mundo. Ele é bonachão. Acabei de ter
uma discussão horrível aqui, tem no Facebook uma página do meu bairro, que é um bairro de classe média, média alta, estavam reclamando de segurança, enfim, que está tendo muito assalto, e aí as pessoas começaram, não, porque a polícia, não sei o quê, mas também tem muito morador de rua, também tem muito craqueiro, Falei, gente, calma, uma coisa é bandido, outra coisa é morador de rua, outra coisa... E aí veio um rapaz também, assim, não, porque citou uma frase infeliz do Ivi Gandra Martins, que ele falou, como é que eu posso viver num mundo se eu não sou preto, não sou gay e não sou bandido? Ele colocou todas, o Ives Gandra Martins, é um jurista, né? Que todo mundo sabe, ele pertencia à TFP, enfim, né? Tradição, Família e Propriedade, obviamente é um conservador reacionário, mas o rapaz do meu bairro, ele usou essa frase, né? Como é que eu posso viver no mundo se eu não sou bandido, não sou gay e não sou preto? Aí, claro, né? O palco meu aí, eu fiquei, enfim. E aí as pessoas, eu estou te dando esse exemplo porque, assim, são exemplos cotidianos de que a gente vive o fascismo, e é um fascismo que foi domesticado, né? Parece que as pessoas aceitam esse fascismo gentil porque ele está lá lutando contra os bandidos que estão nos assaltando, mas ele acha que bandido é o morador de rua, que é a pessoa que foi abandonada pela sociedade, que é o viciado, que é uma vítima né, de toda do fim dos programas de atendimento, né, a essas pessoas, enfim. Então, assim, eu entendo a desqualificação ao uso da palavra genocídio, porque para as pessoas, genocídio, a pessoa tem que sair na rua matando às vistas de todo mundo. Enquanto isso não acontecer, o cara é maluco, o cara é esquisito, o cara é estranho, o cara é ruinzinho. Como é que você trabalhou esse conteúdo genocídio no teu livro? Porque eu sei que ele é ficcional, né? Você usa um paralelo ficcional, né? Você cria uma ficção, né? Personagens fictícios, não é isso? São personagens fictícios contando a história real. Né? Então, a história é contada com o nome de todo mundo, Bolsonaro, Lula, Dilma, enfim. Mas os personagens são fictícios. É da boca deles que saem as histórias de muita pesquisa que a gente fez e que a gente ainda faz. Queria voltar só, antes da questão do genocídio, ao que você falou desse rapaz que comentou isso. Eu estudei no livro de Ives Gandra, né? Infelizmente, eu não teria estudado se fosse hoje. Mas, veja, Niobe, para mim, fica muito claro o pior que houve nessa pandemia, além das mortes. Né? Além das mortes, o pior é descobrir que o seu vizinho, que o seu tio, que o seu pai, de repente, é um fascista. Né? Eu tenho a honra e o orgulho de ter pais progressistas de esquerda, fundadores ainda de um partido de trabalhadores, né? Depois se torna o Partido dos Trabalhadores. Então, mas eu tenho vários parentes que não são mais da minha família, eu não considero, mas vários parentes do agronegócio que defendem o governo Bolsonaro por interesse próprio. E aí eu acho que já não é mais uma questão de, olha, ele não, ele é legal, mas ele é bolsonarista. Não, ele não é legal, ele é mau caráter. Porque quem vê em Bolsonaro a sua semelhança não é legal, é mau caráter. E a gente tem que ter em mente que uma entre 4 pessoas, um entre 4 brasileiros, se assemelha a ele, então não tem caráter. É claro que nós não somos bons e maus, o conceito bom e mal é muito relativo, mas apoiar esse governo já não é mais uma questão de posição política, é uma questão de caráter. E nos responde aquela pergunta que a gente sempre se fazia: como podia Hitler ter apoiadores? Como podia Mussolini ter apoiadores? O fascismo, que você disse que muitos criticaram, o Bolsonaro não faz questão de esconder, ele cita: o povo armado jamais será escravizado. É uma frase ipsis literis de Mussolini. Então, ele não faz questão de esconder. Agora, vamos ao genocídio. O genocídio ele fica muito claro em três visões.
Eu sei que você vai possivelmente tocar na questão do povo Yanomami, mas eu vou antecipar, porque os três fatos deixam muito claro. Primeiro, a Prevent Senior. A gente vai realizar agora uma live, a live de número 300 da nossa maratona com a doutora Bruna Morato, que votou em Bolsonaro e se arrependeu. Então, ela tem caráter. Você errar, pode ser induzido ao erro, pode ser induzido por alguém que chegue e fale alguma coisa para você, enfim. Mas você não se arrepender, aliás, o arrependimento é sinal de humildade, você não se arrepender por questão de vaidade, enfim, aí é complicado, já é questão de caráter, como eu te disse. Então, a Prevent Senior foi usada como um campo de Auschwitz, né? Manaus foi usado como um campo de concentração. Mas o doutor Caseiro, que eu mencionei antes, imagine você, prenda a sua respiração por um tempo, até você não aguentar. É assim que morreram as pessoas, por falta de oxigênio, porque Bolsonaro não aceitou os oxigênios que a Venezuela disponibilizou por uma questão ideológica. Ele mandou hidroxicloroquina e cloroquina. E o terceiro é que aí fica muito claro, e olha, Niobe, parece que ele tem um checklist de genocídio. Segundo o Estatuto de Roma, ele já preenchia, no meu entender, e no entender de muitos juristas, já preenchia os 5 dos 7, né, itens assim, básicos para um genocídio. Se você fizer um, você já é um genocídio, né? Então, ele já preenchia 5. Agora, a gente tem um ministro da Saúde que é anti-saúde, a gente tem um ministro do Meio Ambiente que é anti-meio ambiente, a gente tem um ministro da Cultura, ou um secretário da Cultura, porque o ministério não existe mais, que é anti-artista. Então, a gente só tem anti-ministros, né? E tem a FUNAI, que é contra os indígenas. E o que está sendo feito hoje com o povo Yanomami, com o povo Tupinambá, e com todos os povos indígenas, né, com os povos originários desse país, a gente devia pedir permissão para estar aqui. A gente não. O que está sendo feito ali é muito claro o outro item que Bolsonaro não se enquadrava, que mexe com as crianças e o futuro de um determinado povo. O que está sendo feito ali, veja, Niobe, e dados, são números. 2020, em comparação a 2019, teve um aumento do envio para a região amazônica de mais de 70% de cloroquina e hidroxicloroquina. Aí eles diziam, não, mas é para combater a malária. Mentira. Mais uma mentira desse governo. Era para servir como campo de experimento, como Mengele no nazismo. Aí, 2021, tem 8 meses que não chega hidroxicloroquina ou cloroquina, que aí sim é eficaz contra a malária. Não chega ao povo Yanomami. Então, as crianças Yanomamis estão parecendo os países, e assim, eu falo isso com muito pesar, os países mais pobres africanos, né? Com aquela barriga imensa, porque a malária está muito presente e a malária é tratável. E a FUNAI hoje joga contra os povos, o povo Yanomami, contra as crianças Yanomami. Então, fica muito claro, é genocídio. E eu não entendo essa dificuldade das pessoas falarem isso, porque se Bolsonaro não for julgado aqui, né, isso diz a legislação, para não ferir a autonomia do país, se há um crime de extermínio, massa, de genocídio, enfim, o Tribunal Penal de Haia pode ser acionado, se ele não for julgado aqui nos tribunais competentes. E não vai ser. Não vai ser porque as pessoas são conservadoras a esse ponto, né? E então o Tribunal Penal de Haia, aí você vai dizer, pô, Fernando, mas se ele for ao Tribunal Penal de Haia, ele vai ser enforcado em praça pública, ele vai ter prisão perpétua, ele vai ter pena de morte? Não. Lá é de 12 a 30 anos, igual aqui. Só que, se ele não é julgado aqui, ele vai ser julgado lá. Inclusive com o ecocídio, que já se fala e já foi denunciado.
A capitã Cloroquina já foi, a Mayra já foi denunciada. Então, não há por que não falar em genocídio, porque tudo está posto. Mas é um termo tão difícil que até no nazismo, o genocídio ele é criado no Tribunal de Nuremberg, o termo genocídio, né? E lá o termo genocídio passa à margem. O que se fala é extermínio em massa, holocausto e tal, enfim. O termo genocídio está presente na denúncia, mas não é tipificado. E hoje a mesma coisa ocorre, né? Se fala em genocídio, as pessoas, não, olha, não é bem assim, não houve o genocídio, há controvérsia e tal. Há controvérsia porque o Brasil gosta de empurrar a sujeira para baixo do tapete. É o terceiro genocídio, assim, escancarado. Porque hoje, houve um genocídio em São Gonçalo. Foram mais de 20, o que se tem notícia, né, até o momento, ainda não se tem muita apuração, pessoas mortas. No Jacarezinho, é genocídio. E aí, Niobe, eu E, de digo... certa forma, consentido, né, Fernando? Porque daí a sociedade fala, mas eu era bandido. Então pode. Que foi o que esse rapaz me falou, sabe? Não, porque morador de rua, a gente paga um IPTU altíssimo e eles sujam a rua. Gente, isso é uma questão de Estado e não de polícia. Isso é diferente de bandido. Bandido é uma questão de segurança, morador de rua não é uma questão de segurança. Mas Né? quando o Bolsonaro chega ao poder, ele dá voz a essa gente. Exatamente, Né? exatamente. E aí tudo pode. E a gente vai ter. Ontem eu fiz uma live com o André Diniz, o maior ganhador Eu de samba de assisti, Vila Isabel. Foi maravilhosa, né? muito É, legal. até recomendo. Quem quiser pode assistir lá no canal Idaí Drummond. Ele falou uma coisa que eu venho falando há tempos. A gente vai ter que aprender a conviver com a extrema-direita. Não vê o Chile? Olha, o Chile é um exemplo. Chile nos deu ao mundo a Bachelet, que é uma mulher altamente empoderada, é uma mulher que eu tenho algumas críticas, mas é uma mulher altamente progressista, né? Está na ONU agora, e pode eleger, vai para o segundo turno, mas pode eleger um cara de extrema-direita, um cara filho de um soldado nazista. Olha que ponto chega. Então a gente vai. As maiores democracias do mundo têm a extrema-direita. A gente precisa ganhar deles. A gente precisa lutar contra eles, nas urnas e nas ruas. Agora, varrer para debaixo do tapete, dizer, não, ele é, como você disse, ele é maluco, ele é meio atrapalhado, tal, não, ele é mau caráter. Eu não gosto nem do termo psicopata, sabe, Niobe? Porque psicopata É pode doente, remeter. né? É Exato, doente. pode. E você joga na vala comum quem tem Uhum. síndrome do pânico, quem tem transtorno de bipolaridade, quem tem depressão, você joga o Bolsonaro nessa vala. Não, ele pode até ser sociopata, aí a gente pode conversar, mas ele não tem nada de doente. Ele é mau, ele é ruim, ele avisou, a minha especialidade é matar, e ele cumpriu com muito êxito, né? Com extremo êxito. Fernando, você falou uma coisa interessante aí sobre o Chile, né? Eu entrevistei uma vez um jornalista chileno e ele falando que desde que começaram aqueles movimentos chilenos, né, do povo na rua, toda sexta-feira existe manifestação. Toda sexta-feira existe manifestação no Chile, com hora marcada. As pessoas vão para a rua e tomam um tiro de borracha. Teve aquele problema, lembra dos jogadores da seleção chilena colocando a mão nos olhos, em sinal do crime, porque eles estavam sendo orientados, né? Os militares estavam orientados a atirar nos olhos, cegar as pessoas. Teve milhares, né, de pessoas cegadas pela repressão chilena, e mesmo assim acendeu o centro, como em toda a América Latina, o tal do centrão miou, né? Miou, não existe mais centrão. E ele se abraçou ali com a extrema-direita para combater a esquerda, porque não existe extrema-esquerda. Até existe, mas ela é inexpressiva
né, na América Latina, existe uma esquerda. E lá, com luta, com as pessoas perdendo o olho, com as pessoas indo para a rua toda sexta-feira, acendeu a extrema-direita. Aqui, Fernando, imagina o que pode acontecer uma vez que a gente convive com esse horror todo que você está descrevendo, sem reação. Vou te dar um exemplo. Foi uma gravação que eu fiz para o meu Saravazinho, que é um programa que eu faço de manhã, um editorial que eu faço de 5 a 10 minutos. Olavo de Carvalho fugiu, foi convocado para depor na Polícia Federal, fugiu. O grande debate na imprensa é se ele fugiu no avião da FAB, ou se ele fugiu no avião da TAM, ou se ele fugiu na whatever. Ninguém fala que ele fugiu. O problema é como é que ele fugiu, se ele pegou ônibus, carro. O cara fugiu. A Polícia Federal, as nossas fronteiras é uma peneira rasgada, furada. Nossa Polícia Federal fugiu, os irmãos Weintraub fugiram, o Alan dos Santos fugiu, aquele Zé Trovão fugiu. Como é que que moral tem essa Polícia Federal para bater no peito e dizer que está cumprindo? Então, assim, se a gente não, aqui no Brasil, se a gente não tem reação, se no Chile, que tem reação, está acontecendo o que está acontecendo, você imagina o que pode acontecer com a gente, Fernando? Eu temo muito, porque o ano que vem vai ser muito difícil. E se Bolsonaro for eleito, né, reeleito, a situação vai ficar pior, porque um governo que é autoritário em seu primeiro mandato, imagine no segundo que não tem reeleição. Aí tudo o que tiver de pior, o que já tem de pior, ele vai multiplicar por 1000. Aí eu acho que a gente pode rasgar a nossa democracia. Mas você acha que ele tem chance? Eu acho que ele é meio, politicamente, ele está morto, assim. Sei. Niobe, eu acho que ele tem a máquina. Quem tem a máquina, ele vai dar auxílio. Se precisar multiplicar o auxílio, furar teto, ele vai fazer o que tiver que fazer para ganhar a eleição. Lutar contra a máquina é muito difícil. O Moro está cometendo um grande erro. Ele está batendo no Lula. O Moro tinha que bater no Bolsonaro, porque os votos dele não estão em Lula. Os votos dele estão em Bolsonaro. Mas deixa ele bater. É bom porque ele tira a voto do Bolsonaro. Ele não pode tirar Bolsonaro do segundo turno, porque aí o negócio pode ficar esquisito, né? Apesar de que eu já ouvi bolsonaristas falando que não votam nem em Moro e nem em Lula, né? Porque se sentiram traídos, enfim. Então, ele não é partidário, né? Ele é um boçal, ele é o criador, né? Que ele deveria bater no Lula, porque ele não vai tirar voto do Lula, né? Ele tira voto do Bolsonaro. A briga dele é com o Bolsonaro para estar no segundo turno. Se o Bolsonaro vai para o segundo turno, a eleição fica um pouco mais fácil, né? Se é que pode dizer assim, o Lula não vai ganhar em primeiro turno, não adianta a gente ter essa fantasia. Eu escuto isso de muita gente, isso é ruim a gente dizer isso. Claro. O Lula não ganhou nunca em primeiro turno, não elegeu a Dilma em primeiro turno, ele tinha 85% de aprovação, né? Então, a gente tem que fingir que o Lula tem 1% de chance de intenção de voto e brigar para ele chegar ao segundo turno. É isso que a gente tem que fazer, porque o jogo vai ser muito pesado. A gente está indo para o fim, Fernando, embora o papo esteja delicioso e eu adoraria continuar contigo aqui, queria que você falasse um pouquinho, né, do teu livro, da tua trilogia, como é que as pessoas conseguem comprar e para onde que vai esse dinheiro da compra dos livros, que é muito importante. Eu gosto de falar, Niobe, que, para mim, o que eu faço de ajuda eu não falo, mas isso eu falo porque eu tenho que prestar contas. Se tornou um livro público, né? Com todos vocês que participaram da live, com os que ainda farão live, com os canais, enfim, que nos abraçam, que abraçam essa causa. Então, eu abri mão dos meus direitos. Fora isso, o livro custa R$50, é um pouquinho mais caro, porque de antemão, já é do valor bruto do livro, 5% é direcionado ao MST estadual no Rio de Janeiro e MST nacional, 5% para a Associação das Comunidades Quilombolas, a Quilerge, e 5% para o Instituto por Direitos e Igualdade, o ID, né? Então, já de antemão, já vai no custo bruto esses
15% aí do valor. E para comprar é muito simples. Vocês podem comprar em qualquer site de vendas, né? Americanas, Shoptime, Submarino, OLX, Mercado Livre, enfim. A gente começou a distribuir para as livrarias, em especial agora, né? Vai sair amanhã, para São Paulo, muitas livrarias, Rio Grande do Sul, interior do Rio. Depois a gente vai fazer outra remessa para o Nordeste, Centro-Oeste, Norte e para o restante do Sul, né? Então, e para Minas e Espírito Santo. Então, Niobe, é muito importante que as pessoas comprem, porque é uma leitura muito, muito legal o feedback que as pessoas têm falado. A gente consegue novelizar uma história de fundo, e muita gente tem perguntado, né, tem falado, pô, a Gabriela vai morrer, não, já tem hashtag, Gabriela não pode morrer e tal, e isso é muito legal, porque a gente criou um universo de personagens fictícios, como eu disse, contando a história real. E também pode acessar as nossas redes, né, como eu disse, o canal Idaí Drummond, é importante que vocês se inscrevam, eu não sou monetizado lá, não tenho pretensão de ser monetizado lá, mas é importante que vocês se inscrevam, porque todo dia a gente está fazendo live, e são lives de resistência, né? Também, meu Instagram é @Drummond, com 2 M's, OND, _Fernando, meu Twitter é Drummond_Fer, né? E também tem o Instagram da Trilogia Genocídio, sem acento, né? @Trilogia Genocídio. Você tem a capa do livro aí para mostrar para a gente? Tenho, sim. Tenho a capa do livro. Mostra para a gente aí. Essa primeira capa é um livro relativamente grosso, né? Que tem 200 e poucas páginas. Essa capa é a silhueta dele. A segunda capa vai ser a foto dele. E a terceira capa eu espero que seja o quadro caindo, né? Que a gente possa ter isso. E Niobe e Daniel, né? Daniel também, que está nos ajudando aqui, né, nessa nossa entrevista. Tenho certeza de que aqui dentro, como eu disse, eu abri mão dos direitos autorais, então, ou na próxima edição, ou no segundo volume, aqui estará, né? E aí, quantas páginas tiverem que ser, estarão os nomes das pessoas que assinaram junto a esse livro, que fizeram parte das nossas lives ou dos canais, né? Sempre nos abraçando, estarão também aqui simbolicamente assinando o livro junto conosco. Querido, queria te agradecer, um grande saravá para você, vai ser um sucesso o seu livro. Só posso esperar que, enfim, que a sua voz faça eco, porque a tua fala é muito importante, a tua escrita é muito importante, o teu fazer é muito importante para esse momento histórico que a gente está vivendo. Eu fiquei muito feliz, eu queria até contar aqui, eu estou aqui retribuindo, de certa forma, o convite de participar da live com o Fernando, e fiquei muito encantada, eu estava acompanhando lá nos grupos de YouTube, mas eu fiquei muito encantada do nosso papo. Então, eu quis trazer ele para cá, e, não contente com isso, ele vai estar comigo sexta-feira no Dedo de Moça, lá na Cotter TV. E é isso que eu queria convidar a todos, não deixem de assinar os canais, Idaí Drummond, Cotter TV, Inteligência Acima da Mídia, Canal Resistentes, que mais? Critica Brasil, Resistência Contemporânea, Blog da Dilma, Favela Não Se Cala, são vários canais que estão fazendo um trabalho importantíssimo de contrapor ao que a mídia hegemônica nos nega, né? Niobe, 247 também, o 247, eu vou ter uma coluna agora no programa do Joaquim. Os grandes eu nunca cito, porque os grandes todo mundo já conhece, mas eu gosto de citar os pequenos ou os médios. Não, sim, mas eu citei porque eu vou fazer uma coluna lá mensal no Joaquim de Carvalho. Ah, que legal, você vai estar lá com o Joaquim? Ah, que bom, uma vez por mês. Que bom. E te espero no Idaí Drummond. Eu te espero, porque você vai voltar assim que você ler o livro. Você me dá um alô que a gente... Claro.
Enfim, queria agradecer a todo mundo, em especial você, Fernando, Roberta, Renata, que tem me ajudado, né, que a gente fez esse contato importantíssimo, abrindo o nosso círculo de resistentes, né? É muito importante isso. Enfim, é isso aí. Daniel, um beijo para você. Polly, obrigada. A Polly é que faz a edição, Daniel fica aqui na produção comigo e na direção. Fernando, um beijo grande para você. Saravá. Um beijo grande, saravá. Um grande abraço a todos que fazem esse canal ser tão importante. Meu cantar, vibram as forças que sustentam meu viver. Meu viver, meu cantar é um apelo que eu faço a Nanaê. Sadina.